daquele propósito, daquela missão que Deus o entregou. E é interessante que vamos perceber isso, tá certo? Aleluia. O fio está entupido. Mas o que acontece? Vamos perceber, querido, de que os pais não devem relaxar, mesmo quando os filhos vão crescendo, porque está chegando na idade, né, de pré-adolescente, adolescente, está ficando uma moça, um rapaz, e agora estão tomando decisões que podem despromover aquilo que você tanto construiu durante a vida inteira, para que aquele filho, de fato, ele fosse o que a gente leu lá no Salmo 127, que o filho, ele é o quê? Ele é recompensa. Diga assim, o filho ou os filhos são recompensa dos pais. Amém? Ou seja, você não deve perder suas recompensas. Você deve a cada dia fazer como foi o caso de Abraão. Se você for ver a história de Abraão, Sara, ela morre, Isaac já estava um rapaz, Isaac já tinha 40 anos de idade, irmão, e diz que ele já estava tomando conta de cidades. Você sabe que Abraão era muito rico. Abraão estava bem velhinho, mais de 100 anos, já perto de morrer, mas antes de morrer, Abraão ele fez questão, né, do seu servo ir buscar uma serva que fosse da sua parentela, para que seu filho não fosse casasse com qualquer uma ou com outra mulher das suas escravas, para que ele perdesse a noção daquele que conduziu o seu pai e a sua mãe até aquele momento que deu tão grande responsabilidade para ele. Ou seja, mesmo na beira da morte, Abraão ele foi acertado naquilo que Deus colocou no seu coração. Ele entendia que a promessa já estava despontando, que era Isaac, mas a promessa ainda não estava concretizada, mesmo na sua morte. E quem ia terminar a promessa, ou seja, concretizar a promessa, era seu filho. Eu sei que muitas das vezes nós não vamos terminar aquilo que Deus nos deu para construir, como foi o caso de Davi. Deus deu o projeto a Davi para fazer o templo, mas quem construiu foi seu filho Salomão. Amém? No caso de Abraão, ele sabia que de fato, na sua descendência, seria abençoada todas as nações da terra. Eu sei que você já ouviu, não é, de muitos irmãos dizendo que Deus é um mistério. Quantos já ouviu aqui? Deus é um mistério. Mas, na verdade, aquilo ali era para os judeus. Talvez fosse até para Abraão, porque foi em Abraão que começou a ser circuncidado, que veio a linhagem, né, do povo judeu. Amém? Então, desde Abraão, Moisés, então tudo era um mistério. Por quê? Porque eles não entendiam que em Abraão seria bendita todas as nações, inclusive aqueles que não tinham aliança com Deus. E fica esse negócio entre os cristãos hoje, né, dizendo assim que Deus é um mistério. Mas na verdade, Cristo não é um mistério para a igreja. Amém? Cristo é um mistério para os judeus, não para nós. Então o que acontece? Esse mistério, na verdade, nos foi revelado, mas porque um pai que tinha juízo criou seu filho no temor a Deus e mostrando para ele que não importa o que aconteça, mas Deus tem que ser prioridade. Teu filho, você pode canalizá-lo, você pode até dar dica para ele, talvez ele esteja perdido no tempo, não sabe qual é a profissão que ele vai querer, mas o pai tem a responsabilidade, a mãe, de buscar também em Deus. Amém? Ou seja, não tirando a responsabilidade do filho, não é isso que eu estou dizendo, mas de ter o cuidado de dizer, olha, Deus tem grandes promessas na sua vida, como tem na vida de qualquer outra pessoa, só que para a sua vida, para a sua família, que Deus vai com certeza consolidar a cada dia, tem que ser alinhado à vontade do Senhor. Por mais que você queira ser um médico, você seja um profissional, um político, mas você não pode perder de vista a palavra. Amém? Porque quando a gente olha a vida de José, irmão, José, ele foi um sucesso. Mas por que foi um sucesso? Por causa da sua família, por causa do seu pai. Amém? Por causa da sua mãe, que o instruía no temor ao Senhor. E mesmo com tanta pressão, ele não se desviou. Mesmo com tanta prova, dificuldade que a vida trouxe, ele não se perdeu. E ele era um rapaz de 16 a 17 anos de idade. Então foi construído algo dentro dele que nada de fora conseguiu arrancar aquilo. Então veja, um rapaz com 16 anos, 17 anos, como era a idade de José, como era a idade de Davi, de tantos outros jovens que Deus chamou, tudo novo assim, Sadraque, Mesaque, Abednego, amém, Daniel, era tudo rapazinho, quando o Senhor chamou. Mas alguém, irmão, construiu aquilo dentro deles, a ponto que a Bíblia diz em Daniel, né,
que ele decidiu não se contaminar com aquilo que o mundo oferecia para ele. Por quê? Porque o que estava construído dele era muito maior do que aquilo que oferecera. Então, se a gente a cada dia construir isso nas nossas vidas, vamos poder construir também nos nossos filhos. E ele não vai se perder, porque às vezes vai ser as gerações dos netos que vai cumprir aquilo que talvez Deus disse a você hoje. Talvez Deus falou algo para você e você diz, rapaz, será que isso vai acontecer? Talvez não aconteça nas nossas vidas, mas pode acontecer na vida de um filho, de um neto, se Cristo, na verdade, ele não voltar. Quem entende? E olha que interessante. Esse texto aqui a gente lê muito ele, né? Mas dentro desse raciocínio, de mostrar que Deus não quer só abençoar alguns, mas quer abençoar todos. E eu quero destacar os filhos, de fato, hoje, porque o que a gente mais vê, irmão, no presídio de Caruaru, pode ter certeza, mais de 40% das pessoas que estão lá são filhos de crente. Eu digo porque a gente conversa com eles, a gente pregava, estava no meio deles há mais de 10 anos que a gente faz esse trabalho lá. Então a gente sabe o que está dizendo. Amém? Aí o que a gente ouve dos pais, não, mas eu avisei, mas eu mostrei, mas a vida não teve respaldo, não segurou aquilo que você avisou, aquilo que você exortou. Então aquilo que a gente fala, se a nossa vida não sustenta, irmão, não adianta de nada, é melhor ficar calado. Se você não ora, não pede para o teu filho, a tua filha orar. Se você não prioriza ao Senhor, quando está cansado vir à igreja, não prioriza para teu filho, para ele vir para a igreja, quando você quiser, porque ele vai entender que você é um hipócrita. Amém? O que eu quero mostrar essa noite, irmão, que a gente deve lutar pelos nossos filhos, que por mais que a gente possa conquistar, galgar coisas, a gente viu lá no Salmo 127, que o Senhor disse, olha, você tem um monte de tarefas, você tem um monte de trabalho, tudo isso é interessante, mas a meus amados eu dou enquanto dorme. E ele disse mais, você tem filhos, ou seja, você tem herança, ou seja, você tem que dividir o seu trabalho, e tem que levar a sério seus filhos, assim como você leva a sério o seu trabalho. Era isso que ele estava dizendo, porque no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia dos obstáculos, o filho vai servir de quê? De proteção, servir de ajuda. E hoje o que a gente mais vê é o quê? Os filhos sangrando o pai e a mãe. Quem já viu isso? Eu acredito que você que está em casa também já ouviu isso. E isso é injusto. Amém? Ou seja, a pessoa depois de velho, o pai e a mãe não poder descansar, irmão. Às vezes tem 15 anos, às vezes tem 10 anos, tem 5 anos de vida, e os filhos ainda ficam pisando no pescoço do pai e da mãe, porque às vezes os pais não ensinaram, porque às vezes não tinha a palavra. Mas isso não é justo, não é digno. Eu sempre digo à minha mãe, não é que ela tem orgulho de mim. Eu digo a ela, mãe, se eu não tivesse a palavra que eu tenho, e decidido pela palavra, porque você tem que ter a palavra e decidir por ela. Porque se eu não tivesse a palavra e não decidisse por ela, talvez eu fosse o filho que desse mais tristeza à senhora. Ela não entende muito a palavra, ela diz, não, meu filho, porque você nasceu para ser bom, quando a pessoa nasce para ser bom, é bom. E a gente sabe que não é assim. No ângulo de Deus, Deus criou todo mundo para ser bom mesmo. Amém? Isso é santo. Mas a gente sabe que depois da queda, isso é totalmente diferente. Ou seja, nós precisamos entender que isso é ensinável. E nós precisamos entender, irmão, que tem coisa a ser construída na nossa vida, na nossa igreja, ou seja, no nosso bairro e no nosso país, ou seja, nesses continentes, e precisamos se levantar a cada dia entendendo que nossos filhos, eles são muito responsáveis, tá certo? Naquilo que você entrega de forma, vamos dizer assim, justa, não sendo injusto com o filho. Instrui o teu filho, ensina a ele, ou seja, não seja um pai que vai irar o filho, ou a mãe que vai irar a sua filha com facilidade. Às vezes a gente somos muito bruscos em querer que uma pessoa mude de uma hora para outra em algo que você não foi, vamos dizer assim, lapidado, que você não foi treinado. Então é algo complicado. Aí tem que ir aos poucos mesmo. Amém? Se você tem filhos que você não entregou muita responsabilidade para eles, porque talvez você pensava que ele não tem capacidade para isso, irmão, o povo aí estão entregando capacidade, o povo do mundo. O crime organizado é feito com crianças. Está assim de jovens, ó, presos. Por quê? Porque o diabo vê um grande potencial. E não é só o diabo que vê isso. Deus sempre viu isso. Os discípulos, irmão, não era tudo gagá, não, era tudo menino novo. Há quem diga que os mais velhos eram Jesus e Pedro, porque pagaram impostos. Mas diz que a maioria era tudo menino novo. Por quê? Porque Deus confia na força do jovem. O jovem tem a força, não pode sair da igreja, deve estar ativo em todos os departamentos da igreja.
E é uma verdade absoluta, igreja de jovens não existe. Porque se tiver uma igreja de jovens saindo de uma igreja, vai perder a força a igreja local. É importante a igreja de jovem, entre aspas, envolvida dentro da igreja local. Mas em igreja separado, vai haver divisão. Porque vai chegar um momento que o jovem não vai querer nenhum adulto no meio, vai expulsar. Quando vai ficando adulto, expulsa aquela pessoa dali. E não existe. É por isso que o João disse, né, jovens, vocês venceram o maligno. Vocês são fortes. Amém? O jovem, irmão, ele tem a força, mas não tem a sabedoria de uma pessoa que tem uma experiência com Deus. Ou seja, Samuel, ele tinha muita força, mas não tinha a sabedoria de Eli, para ouvir, identificar a voz do Senhor. Quem entende? Então nós temos que dosar isso. Ou seja, tem que ter pessoas adultas, pessoas cabeças, pessoas experientes, mas tem que ter o jovem, porque é o jovem que vai fazer muitas coisas que às vezes o adulto não vai fazer. A Bíblia diz que o jovem, ele deve se dedicar às coisas do Senhor. Já o casado, não. Diz que deve dedicar uma parte ao Senhor, outra parte à família. Por que você acha que muitos casais, eu fui um deles, perdi meu primeiro casamento? Porque me dediquei ao Senhor e esqueci da minha família. E isso é antibíblico, isso é errado. Você não pode ter uma grande missão e esquecer da sua família. O Senhor, quando chama, se não me falha a memória, lá em Gênesis capítulo 7, versículo 8, capítulo 8 também, você vai ver a história de Noé. Deus entregou uma construção para ele, irmão, e nessa construção Deus disse a ele, tem que estar envolvida a família inteira, eu quero salvar todo mundo. Amém? Não existe isso, Deus me deu uma grande missão, uma grande tarefa, e agora eu vou correr sozinho, mesmo que a minha família não queira. Nós temos que lutar por nossa família, porque se a gente não tiver com ela, a gente não vai ter muito respaldo para falar aquilo que a gente quer, infelizmente. Então nós temos que investir, mesmo que o diabo esteja investindo no filho, e você vê que ele está esfriando para a igreja, porque ele tem visto coisas erradas, porque no segmento, qualquer segmento vai existir, em todo crescimento existe deficiências, falhas, mas existe conserto, existe paz, existe alegria, existe amor, existe misericórdia em nosso meio. Amém? É isso que tem que ser embutido no filho e na filha, e puxar para perto mesmo, e mostrar para eles, irmão, tem momento que você às vezes não vai querer vir para a igreja, mas para você mostrar para o filho, para a filha que é importante priorizar o Senhor, você vai vir. Amém? Você vai vir para mostrar para ele, não você dizendo assim, está vendo o que eu fiz? Não, a sua vida vai respaldar aquilo que de fato um dia você usar como referência, ou como uma palavra. Quem entende? Mas nós precisamos ter senso. Eu já ouvi muitos ministros, já ouvi livros de pessoas mostrando isso, que estava ao ponto de perder a família, porque ele estava amando a noiva de outra pessoa. A noiva já tem um dono, é Jesus. Às vezes queremos amar a noiva e esquecer da nossa família. E precisamos dividir muito isso, amém? Trazer muito equilíbrio para que a gente de fato possa entronizar o Senhor e dizer assim, rapaz, eu não estou perdendo meu pai, eu não estou perdendo minha mãe. Quantos filhos de crente estão dizendo isso? Eu quero nada, um negócio com Deus, eu estou perdendo meu pai e minha mãe, nem tempo para mim eles têm mais. Sabe, irmão, que seguir a Deus é você seguir aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que aquele que nega a sua família é pior do que um ímpio. Sabe o que é pior do que um ímpio? É uma pessoa que não acredita em Deus. Ou seja, você está buscando a Deus sem acreditar em Deus, porque você não pratica o que é de fato honrar a sua família. Então nós precisamos de fato, mesmo que tenha um mundo para a gente alcançar, se a nossa família precisa ser alcançada, vale a pena a gente esperar mais alguns dias. Vale a pena a gente sentar. Porque talvez aquilo que você pensava que ia alcançar dentro de 40 anos, você pode alcançar dentro de 10 anos. Quem entende? Com a sua família envolvida. Eu acredito, irmão, que isso é exceção. Família de crente, filhos de crente se desviar. Biblicamente falando, isso é exceções. Isso não deve ser regra, não. E hoje, infelizmente, o que a gente vê está sendo uma regra. Quem entende? Errado. Antibíblico isso. Nós precisamos ter em mente, irmão, que mesmo que os filhos, eles tenham, na verdade, um preconceito, ou que eles sejam infectados, porque isso vai acontecer, estamos no mundo. Amém? E por isso que temos a palavra para se lavar a cada dia, para tirar essas coisas que o diabo coloca lá. Ou seja, você é mais maduro, mais experiente, vai chegar e vai mostrar isso com a sua própria vida. Mas não abre mão do teu filho, em oração, em procurar entender ele, porque um dia você foi jovem. Quem entende? Um dia você foi pré-adolescente. Irmão,
A idade de pré-adolescente, eu já fui pré-adolescente, eu sei o que é isso. Eu me achava feio demais, eu pensava que eu não queria casar, pensava num monte, em mil uma coisa. Quem entende? Pré-adolescência. Ou seja, aí o camarada não entende isso, vai ser ignorante com ele. Vai procurar se isolar, vai procurar ver as partes dos hormônios, né? Muda o corpo, muda a voz, muda tudo no corpo da criança e do jovem. E o pai e a mãe, com muito carinho, né? Com muito jeito, procurando entendê-lo para o instruí-lo da forma mais coerente possível. Amém? Abra a tua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 13. Você tem noção, em Caruaru, 400 mil habitantes, tem 10% de cristão, 40 mil. O pastor falando ontem aqui, né? A gente, tanto cristão que tem, poderia ter elegido um monte de vereador cristão. Agora por quê? Porque muitos, na verdade, não entendem os princípios. Amém? Ou seja, os pais não entendem os princípios às vezes, porque deveria instruir os filhos em casa. Dizer, olha, você sabe que quando um justo ele governa, a Bíblia diz que todo mundo se alegra. Mas quando um ímpio governa, o povo geme, irmão. O povo chora. Então não venha um cristão defender o camarada que não é cristão. Às vezes tem um camarada que é cristão que não tem possibilidade de ganhar, mas é cristão. Aí o outro, na verdade, não é? Ou seja, ele está em prioridade. Aí o camarada vota nele. Sendo cristão e o outro não sendo, eu não voto nele. Eu voto naquele que não tem nenhuma perspectiva nele, mas eu vou votar nele. Porque eu sei que através dele Deus pode fazer muitas coisas. Mas aquele outro não, que aquele outro está morto diante de Deus, espiritualmente falando. Como é que Deus vai falar com uma pessoa dessa? A gente vai cercar, a gente vai orar, beleza demais. Mas é para que ele, na verdade, acorde. Mas não é para que a cidade mude, que as coisas mudem, que na verdade, que se a gente não mudar, nada adianta. Amém? Quando Paulo manda orar pelas autoridades, porque isso era costume da época, por meter o pau nas autoridades e ter uma vida desgraçada. Porque você sabe, quem fala das autoridades está contra Deus e tem uma vida desgraçada. E Paulo diz, olha, a vida de vocês estão tudo troncho, desgraçado, porque vocês estão falando mal da autoridade. Cuide da vida de vocês. Em outras palavras, em vez de estar falando deles, ore por eles, para que você tenha uma vida tranquila e sossegada. Não é para eles não. A gente ora, claro que a gente tem amor, a gente ora para que Deus alcance eles. Quem entende? Mas irmão, uma autoridade em Deus é diferente. A gente vê na história aqui, né, que mulheres se levantaram, homens se levantaram, com autoridade fizeram a diferença. Agora, cristão, por causa de, é como se fosse um jogo, né, política, às vezes fica tomando partido. Você, porque eu gosto muito de fulano, simpatizei com cicrano. Não existe isso, irmão, nós temos que ser de princípios. Amém? É uma vergonha mesmo. Eu nunca voltei depois de cristão e não vou voltar, só se não tiver um cristão. Aí eu vou voltar naquele que seja menos pior. Amém? Para o meu país, para a minha cidade. Mas a não ser, isso é conversa, meu irmão. A gente conhecendo a palavra, não volto. Olha o que diz aqui. Esse texto é interessante, diz, capítulo 13, versículo 13. Assim não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o geteu. Presta bem atenção. Davi aqui, ele queria levar a arca para o meio do povo. Era algo bom? Era. O que isso tipificava? Tipificava que Deus não seria restrito, fechado a um povo. Deus seria agora, vamos dizer assim, estaria próximo de todo mundo. Sempre foi a vontade de Deus, falar com todo mundo, estar dentro de todo mundo, todo mundo tem a mesma natureza que ele. E Davi aqui, ele teve essa revelação de trazer a arca para o meio do povo. Só que ele veio trazer da forma errada. E se a gente for tentar levar a presença de Deus para nossos filhos de forma errada, irmão, pode ter prejuízo, pessoas podem morrer, pessoas podem ser feridas. Usar se feriu, morreu. Porque veio trazendo de forma errada. Aí o que ele faz? Ele não conseguiu levar a presença para o meio do povo, pegou e deixou na casa de uma pessoa. De uma pessoa rejeitada, que vivia numa cidade, ou seja, na beira do caminho, melhor dizendo, numa terra estéria, porque Obed, ele era escravo, ele era servo, ele era desprezado. Há quem diga que ele era da descendência de Esaú. Esaú e Jacó, quem conhece a história?
E Jacó, se sabe que depois vira Israel. E ele é rejeitado, ele fica à beira do caminho. Ele era um dos menores. Mas um dia a presença do Senhor foi deixada por acaso lá. Eu acredito que isso não foi por acaso, mesmo tendo deixado por acaso, porque ele desejou, com certeza, conhecer o Deus da história, que tinha se manifestado na vida do seu avô, do seu pai. Quem entende? Aleluia. E aconteceu na vida dele a mesma coisa que aconteceu na vida dos patriarcas, porque ele desejou. Amém? Se você for ver a história dele, eu vou citar aqui, até anotei aqui para você depois ver o que eu estou lhe dizendo. Quando, irmão, a gente consideramos a presença do Senhor, Deus não vai só tocar só no pai e na mãe, vai tocar nos filhos, em todo mundo. Eles prosperaram em toda a área. Eles, na verdade, eles não eram prósperos. Amém? Eles eram conhecidos não só como servo, mas como escravo mesmo. Não era servo, não era escravo. Ou seja, eles espiritualmente era como se fosse escanteado, ninguém dava nada por eles. Mas a história de Obed-edom é linda. Eu vou dar os textos aqui para vocês lerem depois, para você entender o que eu estou falando. Tá certo? E eu vou citar aqui o que ele foi, depois que a presença de Deus entrou na vida dele, porque ele de fato desejava isso. E se a gente desejar isso, irmão, não vai ser diferente com a nossa família. Amém? Olha o que diz aqui. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17 ao 18, ele passou a ser o porteiro do santuário do Senhor. Você sabe que depois Davi, ele vai lá, quando viu que ele estava prosperando, ou seja, enquanto você estiver na miséria, escanteado, morto, ninguém dá nada por você, ninguém quer saber de você não. Mas quando você estiver respirando e você começar agora a florescer e a brilhar, todo mundo vai querer estar perto de você, até o rei, até quem tem autoridade. Será é o quê? Ele está prosperando, ele e a família dele. Oxe, vamos pegar lá a presença. O que eu acho mais lindo, irmão, que ele entendeu que a prosperidade, que a vida, que o favor estava na presença de Deus, e ele não deixou de buscar essa presença mais. Amém? Ele não ficou lá naquela casinha. Tem gente que quando chega a palavra, aí se conforma, fica lá naquela casinha, naquela ruinha, naquele pensamento miserável. Ele não, ele se deslocou, ele disse: eu quero saber mais disso aqui não, eu vou buscar a presença do Senhor onde ela estiver. A minha vida, a minha família vai continuar sendo uma bênção. Amém? Olha o que diz. Ele passou a ser porteiro do santuário. Quer dizer que ele saiu de lá e foi trabalhar lá na cidade. Amém? Davi não foi pegar a arca depois? Aleluia. Olha que coisa linda. 1 Crônicas também, capítulo 15, versículo 19 ao 21. Ele passou a ser guardião da arca do Senhor. Olha que privilégio. Ele amava a presença do Senhor. Guardião é isso. Ou seja, ele não trocava essa presença por nada. Por trabalhar demais, priorizando coisas que não tinha prioridade. Amém? Ele passou a ser guardião da presença do Senhor. Irmão, se a gente trazer isso para a nossa família, que coisa gloriosa vai ser a nossa família. Olha o que diz mais. Também 1 Crônicas, capítulo 15, 24, passou a ser ministro de adoração. Ele passou a ser ministro de adoração. Olha que coisa linda. Por quê? Porque estava envolvido a presença. Passou a ser líder de 68 pessoas. 1 Crônicas, capítulo 16, 37 ao 38. Passou a ser tesoureiro do ouro e da prata que pertencia ao santuário do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 25 ao 24. Eu quero mostrar com isso. Esse versículo aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, o versículo 14, é o que a gente mais lê, que diz o seguinte: a arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom. Em sua casa o Senhor o abençoou, a família de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Deixa eu dizer algo para vocês, irmão, a gente não deve ser conformado só com o dedão do pé já molhado lá.
você percebe que quando ele foi impactado com a presença da sua família, ele não deixou mais de se envolver e de crescer com a família, porque ele entendia que era na presença que havia vida, era na presença que havia, na verdade, favor de Deus, era na presença que havia alegria, era na presença onde ia cair na graça de todo mundo. Aquele que era escanteado, agora ele é convocado para ser porteiro, para ser adorador, para ficar tomando conta de finanças. Quem entende? Então, nossos filhos devem desejar isso em nós, porque eles estão vendo isso na nossa vida. Amém? Se o pai é confiável, a mãe é confiável, o filho vai ser confiável. Irmão, nada de história de dizer perder meu filho, porque agora, depois de velho, ele vai decidir pelo que ele quer. Não, nada disso. Cerca teu filho com oração. Amém? Deixa de cobrança, vive, ama, mostra da forma melhor possível. Não bate de frente, a Bíblia diz isso lá em Efésios, né? Abre a tua Bíblia lá, por gentileza. Efésios capítulo 6. Eu estou falando isso, irmão, porque eu estou cansado de ver um monte de pais com os filhos desviados, que não faz nada, que às vezes de tomar uma posição, fica com um chavão. Não é porque depois de velho, a pessoa toma a decisão que quiser. Filho de crente, não, isso não existe. Amém? Tem que ser assim, irmão. Filho de cristão tem que ser cristão também. Aleluia. Por quê? Porque você viveu a palavra, você amou a palavra. A gente vê isso, né? Esse legado passando para Timóteo. Passando da avó, passando da mãe para Timóteo. O pai talvez nem cristão fosse, mas a mãe e a avó conseguiu mostrar isso. Capítulo 6. Versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas. Eu sei que a gente fala honrar pai e mãe, independente de que o pai e a mãe seja. Mas para falar isso para uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, isso aqui é meio complicado. Amém? Porque geralmente, irmão, principalmente quando é criança, não estou falando adolescente não, quando é criança geralmente ela é carnal. A criança não é espiritual. Amém? Agora, um pré-adolescente já começa a ser espiritual, por quê? Porque ele vai crescendo, vai vendo as coisas da palavra acontecendo, a mãe e o pai não vai escondendo os obstáculos, o problema que vai acontecendo, chama o filho para ensinar, diz: a gente vai orar. Olha, filho, se levantou tal circunstância, tal barreira, mas a Bíblia diz, né, que o cordão de 3 dobrando não vai se romper, somos nós, somos a palavra, somos Deus, o Espírito Santo envolvido conosco, e eu quero que você veja o poder de Deus operando na nossa família, porque eu sei que mais na frente vai acontecer isso na sua vida, e também você vai ter uma palavra fiada, você vai saber o que fazer, porque a gente não vai esconder dificuldade, obstáculo de filho não, porque vai acontecer, irmão. Quando a gente vencer um obstáculo, vai vir outro. Para você ter noção, no mundo, sempre existiu, no mundo existiu já, a gente pensa que essa pandemia veio para matar todo mundo, mas na verdade já existiu 40 problemas no mundo, igual esse que a gente está enfrentando agora esse ano. 40. Deixa eu dizer algo para você, dessas 40 vezes que aconteceu, dessas pessoas mortas, se levantou, dessas 40 vezes, 39 vezes se levantou com mais potência, com mais poder, com mais visão do que nunca o povo na terra. O que isso quer dizer? Que o problema, na verdade, ele não vai matar, a não ser que a pessoa não esteja em Deus, ou que não esteja com visão em Deus. Mas o problema, na verdade, ele vai amadurecer. É por isso que a Bíblia diz, Tiago diz, quando você passar por dificuldade, capítulo 1 de Tiago, ele diz isso: você deve ficar alegre por passar por diversas provações, porque você vai ser experimentado e você vai ter experiência. Amém? Já o apóstolo Paulo, ele diz que quando a gente passa pela experiência, a gente vai ter esperança, ou seja, esperança de que se levante outro problema, a gente vai ter esperança de que aquele vai ser uma fichinha porque a gente já passou por outro. Quem entende? Então, ou a gente olha nesse ângulo, ou a gente olha no ângulo de perdedor, né? No ângulo daqueles que ficam para trás. Então, nosso ângulo é olhar para frente, para o alvo, que é Cristo. Amém? Nosso ângulo é não recuar, não retroceder. Por quê? Porque o Senhor não pode fazer nada com aqueles que retrocedem, mas para aqueles que avançam. E a nossa família deve estar envolvida nisso. Amém?
A cada dia nós temos que pegar nossos filhos e dizer: meu filho, eu estou sonhando coisas, mas eu quero que você tenha visão. Eu quero que você profetize sobre aquilo que eu estou sonhando, porque talvez não aconteça na minha vida, mas vai acontecer na sua. Chegou o momento, irmão, de parar com os filhos e sentar com ele. Não só para mostrar que a empresa precisa crescer. Não só mostrar que, na verdade, vocês precisam ter uma vida, não é naturalmente falando que não é errado, ou seja, abastado de tudo. Mas sentar com ele e dizer: meu filho, olha, a nossa vida se resume em Deus. O máximo que a gente pode ver aqui é 100 anos. Mas trazer algo para você. Nós temos uma visão. Nós precisamos cumprir uma missão aqui na terra. E Deus quer fazer isso através da minha vida e da sua vida. Posso ir amém? Não perde teu filho para Satanás, irmão. Amém? Não perde. Porque é isso que o diabo quer, que a gente possa recuar, que a gente possa abrir mão e possa acontecer o que tem acontecido na vida de muitos filhos de crente aí. Se der tempo eu vou ler para vocês verem lá no Velho Testamento, não é? No caso de Ló. Ló, ele tinha 2 filhas, amém? Não sei se vocês conhecem bem a história, mas você vai perceber que a mulher de Jó, infelizmente, a vontade de Deus era salvar todos. E diz que o anjo chegou lá e disse a ele: você tem alguém fora as filhas e a sua esposa? Eles têm meu genro. Até os genros ia ser salvo. Mas os genros pensavam que ele estava brincando. E por isso eles pereceram. Ou seja, mais na frente, a gente sabe da história, a mulher de Ló olha para trás e virou em estalta. Então nós não podemos recuar. Não podemos olhar para trás. É daqui para frente. Diga assim: eu e minha família não somos daquele que olha para trás, mas que olha para o alvo. Amém? Aleluia. O obstáculo vai vir, irmão, mas o obstáculo deve ter um gostinho de crescimento, um gostinho na verdade, de romper barreiras mesmo. Amém? Porque enquanto tivermos vida, ou seja, vai ter, sem sombra de dúvida, como tem sido dito aqui. Amém? Vai ter chuva, vai ter plantação, vai ter colheita. Agora vai depender do que a gente está fazendo. Porque se não plantarmos e vamos ficar só olhando para o vento, a Bíblia diz que não vamos ter nada. Mas se a gente não reparar para o vento, irmão, grandes colheitas vamos ter. Amém? Te prepara para isso com a tua família em nome de Jesus. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha uma vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina, na instrução do Senhor. Irmão, criar o filho na instrução, na disciplina do Senhor, não ira filho não. O que ira filho é pai ignorante e mãe ignorante, sem sabedoria. Quem é o pai aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, rapaz. Não é? Um pai ditador e uma mãe que segura a ditadura. Porque ele está dizendo aqui que não irrite seus filhos, mas deve disciplinar. Não é porque eu estou disciplinando meu filho. Irmão, se for a disciplina do Senhor, vai vir com óleo. Amém? Vai vir com unção. Eu me lembro de uma criança do departamento infantil, não aqui, mas de outro ministério que a gente fez parte. E aquela criança, irmão, ela quando entrava na sala, parecia que entrava um demônio. Que eu nunca vi um negócio daquele. Ele perturbava, pulava nas cadeiras, tirava a atenção dos tios, dos meninos, tudinho, que ninguém queria ficar com ele. E eu fiquei 2 vezes com ele, deu vontade de morrer. Que negócio terrível, irmão. Mas eu fui orar ao Senhor, eu digo: Senhor, eu não conheço aquela criança, o que ela passa, mas o Senhor conhece e sabe. Que eu possa compreender o que passa no coração, na mente dela. Porque naturalmente falando, eu não consigo suportar, só a unção na minha vida. Aí eu fui para a aula. Quando eu cheguei lá, eu digo: oxe, ele vai chegar hoje com as asinhas, com a argolinha na cabeça. Parece que chegou pior, irmão. Aí eu peguei ele, porque ele procurava ser o bobo da sala, para todo mundo, chamar a atenção de todo mundo. Ele era aquele que, não é, articulado, ou seja, ele chamava a atenção de todo mundo. Geralmente quando acontece isso com a criança, é porque ela não tem a atenção dos pais. Ela quer ser reconhecida, quer ser vista. Quando você tiver um filho bem ativo, porque não é, ela é, como é que se chama, o pessoal diz, né? É porque não é muito ativo não chama essa palavra ativo. É o quê? Temperativo. Não, ele é muito, um palavreado que o pessoal usa aí. Não é danadinho, não é que quer dizer condenado, não diga isso com seu filho. Mas é uma palavra mais ou menos assim. Mas na verdade, quando seu filho é assim, irmão, isso é bom.
Porque tem muitas crianças e muitos adultos que são muito lentos, não é? Já precisa ter um pai ou uma mãe que ensine ele para que ele possa moderar. Já aqueles que são muito assim, eles precisam de tarefas, precisam de cuidado. Ou seja, se tem uma filha que é assim, coloca ela, é criança, mas já coloca ela para lavar pelo menos pano, senta com ela, pega uma bacia, bota lá no chão, manda ela ficar esfregando, ela só quer a sua atenção. Aí às vezes fica a filha gritando, chorando, a mãe lavando os pratos, fazendo alguma coisa, e a mãe dizendo, essa menina não me deixa quieta, não sei o que ela. Não, cria a sua criatividade, ou melhor dizendo, deixa a criatividade que está em você, melhor dizendo, se manifestar, amém, para ajudar seu filho e sua filha. E eu via que ele era muito assim, irmão, mas eu não estava conseguindo contornar a situação. Peguei ele, fechei a porta e fiquei com ele lá detrás da porta. Aí abracei ele, e ele querendo sair de perto de mim, eu digo, não, vou lhe abraçar. Aí eu abracei ele com força, comecei a dizer a ele, eu lhe amo, você é amado por Deus, você é precioso. Eu comecei a falar palavras que talvez ele nunca tenha ouvido na casa dele. Aquela criança começou a chorar, irmão. E quando ela começou a chorar, eu não me aguentei, comecei a chorar também. Porque era uma criança que não era amada. Aquela criança, quando ela entra na sala, ela entra outra pessoa. Ela começou a respeitar as minhas aulas. Porque eu desci ao nível dela, eu fiquei ajoelhado, me lembro como hoje, abracei com ela, chorando com ela, dizendo, meu filho, você é amado, você é visto por Deus, Deus tem visto o seu sofrimento. Sabe, irmão, às vezes teu filho, ele precisa que você desça do salto, que nós deixemos de ser ditadores. Nós precisamos entender que os jovens, ele é a força. Talvez tudo aquilo que você lutou, que você conquistou, vai ser perdido se o seu filho não der prioridade a Deus. E quando é que seu filho vai dar prioridade a Deus? Quando nós dermos prioridade ao Senhor, irmão. Quando o Senhor for a nossa fonte, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Quando o Senhor for aquele que de fato a gente busca Ele em primeiro lugar. Quando a gente prioriza, quando a gente tem momento de devoção com o Senhor. Nada nessa terra mais precioso do que a palavra que temos ouvido e o Senhor que nós temos. Mas, irmão, o que a gente mais vê é filho de crente se desviando. Isso não pode acontecer. Amém? Se você for ver os filhos do muçulmano, a maioria de muitas religiões aí, eles dão a vida por Maomé. Eles dão a vida por um monte de seita. Eu pergunto, teu filho está pronto para dar a vida pelo Senhor? Nós precisamos entender, irmão, que nós temos que criar nos nossos filhos coisas que às vezes nossos pais não criou em nós. Às vezes nós vamos chorar, sabe por quê? Porque às vezes nosso pai e nossa mãe, que nos ama tanto, mas não compreende a palavra, vai dizer, meu filho, faça isso não, vá para ali não. Você vai dizer, ô pai, eu vou porque eu sei o que Deus está fazendo, o que Deus quer que eu faça, o que Deus plantou e colocou no meu coração. Nós vamos entristecer pessoas para fazer a vontade de Deus. Não vamos agradar a todos, mas não precisamos ser ignorantes, não precisamos ser rudes, não precisamos ser ásperos, amém? Mas precisamos a cada dia entender, irmão, que existe um óleo, existe uma unção, que nem eu, nem você, nem o pastor vai convencer, só o Espírito Santo. Vai convencer a tua esposa, o teu esposo, convencer o teu filho, a tua filha. Mas o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Se você não for um sucesso na sua casa, você não vai ser sucesso em nada que você fizer. Por mais que todo mundo possa colocar uma estrela em você. Davi foi um camarada que teve muita estrela, teve muito status. Quem sabe a história de Davi? Todo mundo aqui sabe a história de Davi. Mas a família foi uma ruína, foi uma tristeza. Davi não teve uma família estruturada. Por que não teve? Era um homem segundo o coração de Deus. Será que foi Deus que traçou isso para a vida dele? Será que Deus traçou, irmão, uma vida desgraçada para Sansão, um homem cheio da unção? Não. Muitas das vezes os pais não fazem aquilo que deveria ser feito. Eu fico às vezes imaginando e às vezes indo nas histórias bíblicas. Quando eu vejo o filho de Zacarias, de Isabel, João Batista, aquele que abre a porta para Jesus, aquele que vem com uma unção sobrenatural, mas aquela unção, quem foi responsável de manter e de estar a cada dia regando aquilo ali foi o pai e a mãe. Amém? Então ele disse, olha, ele vai trazer muita alegria. Será que só foi para o filho de Zacarias? Não, é para nossos filhos também, irmão. Ou seja, ele nem nascido de novo era, nós somos. Amém? Seu filho precisa nascer de novo. Ele precisa ter um pai, uma mãe como uma nova criatura.
Amém? É isso que nós precisamos deixar Deus reger a nossa família. A gente começa a ir num monte de história na Bíblia, a gente diz, rapaz, que coisa mais linda, a história de fulano e de cicrano. Mas quando olha para outras histórias, o cara teve, sabe, um nome colocado até hoje num monte de canto, mas na área da família, se for ver, a balança está lá embaixo. E a gente precisa, no mínimo dos mínimos, a gente levar a nossa família. Amém? Levar a nossa família a refletir, a meditar. E esse texto está dizendo: os pais não devem irar seus filhos. Não ira teus filhos. O que é que ira os filhos? É você, na verdade, não procurar entender eles. Se o pai e a mãe não procuram entender seu filho porque está vivendo, né, no dia a dia, não acontece muito isso, né? Aí quando aconteceu isso com um colega meu, com 17 anos, não tinha isso não, acho que muito tivesse, tinha 15 anos. Ele se enforcou. Por quê? Porque o pai dele amava, ele teve outro menino, aí um menino com 2, 3 anos, começou a mimar demais o outro menino e escantear o outro. Era ignorante, grosseiro com o outro rapazinho, que era um colega meu, se matou enforcado. Por quê? Por falta de afeto, de amor, de carinho de um pai. Não vamos deixar, irmão, os nossos filhos sensíveis ao diabo. Mas a geração que a gente estamos vivendo é a geração que vai profetizar. É a geração que vai ver coisas que muitos adultos não vão ver. E nós temos que apostar neles. Porque se a gente não apostar, Satanás vai apostar, e tem apostado muito alto. Amém? Tem apostado muito alto e a gente não vai deixar isso barato de forma alguma. Investe nos teus filhos. Investe no teu adolescente, confia nele, não fica tendo o teu adolescente como um gagá. Ah, é um bebezinho de mamãe e de papai. Não, para disso, irmão. Parou essa fase de bebê. A minha menina está com 8 meses, é bebê agora, mas chega uma fase que vai parar. Amém? Quando começar a crescer, vai usar outro palavreado para que ela possa entender que tem responsabilidade. Aí não é porque aí a gente pega o ditado do mundo para Cristo. Para o pai pode ter 100 anos, que ainda é bebê. Quem disse isso? Isso é ditado do mundo, não é ditado bíblico não, irmão. Amém? Entrega a responsabilidade para teus filhos. É um adolescente, seja homem ou mulher, coloca ele para fazer tarefas dentro de casa, ajudar. Porque um dia ele vai se casar, vai se deparar com situações, e mamãe e papai não vai estar lá não. Amém? Então a palavra dessa noite é: se Deus abençoou todo empreendimento da casa de Obed-edom, e continuou abençoando porque ele, na verdade, ele decidiu continuar envolvido naquilo que era de Deus. Irmão, envolve a tua família naquilo que é de Deus. Envolve teus filhos. Amém? Você tem como ver talento na vida dos teus filhos, dom na vida dos teus filhos. Às vezes teu filho não está vendo. Às vezes o Eli vai ser você, mãe e pai. Você vai estar mais sensível, e deve estar. O pai e a mãe devem estar mais sensíveis à voz de Deus do que o filho. Amém? E conduzir ele para se dedicar. Se vê um filho que está com desejo, está tendo um sonho, não é, de tocar, de cantar, de pregar, comece a investir da forma certa. Amém? E pode ter certeza, irmão, que a tua família vai ser um sucesso aqui na terra. Você pode dizer assim comigo: eu e minha família vamos adorar e servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu espero que tenha sido abençoado com essa palavra. Que Deus não quer que você alcance os céus e a terra e perca os seus filhos. Pastor Deus. Aleluia. Quem aprendeu alguma coisa aqui essa noite? Amém. Querido, a gente passaria aqui mais 1 hora ouvindo essa palavra assim, irmão. Então pega isso, querido. Eu sei que depende mais de nós do que de Deus. Deus está pronto para fazer. E a gente é quem precisa se mover, amém, irmãos? Fica de pé. Aleluia. Que palavra poderosa, querido. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu estava meditando nessas coisas hoje, rapaz. E ouvindo algumas coisas, né, com relação a isso, e a gente vai vendo, poxa vida, nós precisamos despertar para essas coisas, irmão. Querido, eu posso te dizer
eu acredito que vai ficar lá, né? Vai estar lá no YouTube, vai lá de novo, ouve. Se você não anotou, anota, querido, estuda. Eu sei que as pessoas querem anotar tanta coisa, estudar tanta coisa, e não é errado. Mas esses ensinamentos, meu irmão, vão ser poderosos para a nossa vida, irmão. Não deixa passar essas coisas, né? A gente vai vendo que se a gente não for prudente nessas coisas, pode chegar um tempo que a gente não saiba mais nem o que fazer. E aí? Então a gente precisa ser rápido em vivenciar essas coisas, amém, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Só queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te somos tão gratos, Senhor, por estar ouvindo essas coisas, Pai, que vão a cada dia nos despertar do sono de verdade. Aqueles que estão em casa, Pai, que eles possam não ser somente ouvintes, mas que eles possam ser praticantes dessa verdade, Senhor. Que eles a cada dia possam entender essa realidade que está tão diante de nós a cada dia, Senhor. E que nós precisamos considerar verdades como essa, Pai, que vão nos deixar tão fortes, a ponto de dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Porque nós sabemos que não há tempo, Senhor. Tu és o Senhor do tempo. E pode nos fortalecer, nos dar direção, Pai, para que nós possamos retomar coisas que vão poder nos fazer, Pai, colocar a nossa família dentro daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Glória a Deus. A gente vai continuar o culto ofertando e dizimando. Então, sai do teu lugar com alegria. Celebre esse momento. Aleluia. Com alegria eu entrego oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Aleluia, aleluia. Então, queridos, olha, amanhã, como você sabe, nos domingos o nosso culto está começando 19h30 também, né? Então a gente não mudou o horário, 19h30, vem embora. Vem com o teu coração desejoso para que você possa continuar recebendo mais e mais do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Pai, eu te dou graças por essas ofertas, crendo, Pai, que nós vemos como dinheiro e o Senhor vê como sementes, que frutificarão, Senhor, que se multiplicarão, porque foi o Senhor quem disse que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, e nós te louvamos por isso, Pai, e te damos graça por mais pessoas sendo alcançadas por essas finanças também, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, olha, eu não sei se você estava aqui durante a semana, mas ali do outro lado, depois quando a gente organizar, a gente vai convidar você para ir lá. A gente ergueu 2 salas ali do outro lado dessa semana. Uma vai servir para tipo um almoxarifado para xerox e outras coisas do nosso departamento infantil, e a outra mais de dentro a gente vai fazer como um estúdio, onde a gente vai estar gravando mensagens para colocar lá no YouTube, tanto mensagens como essa, como para casais, como em outros assuntos, como para as crianças, e a gente vai estar produzindo lá, e aquilo lá só é possível acontecer por causa da sua fidelidade, né? A palavra de Deus, ofertando e dizimando, e se envolvendo nessas coisas, porque tem pessoas que além de ofertar e dizimar, tem pessoas que se envolvem nesses projetos, como na reforma, como na reforma do infantil, como naquelas salas de lá. Pastor, a gente precisa fazer o quê? Está precisando de quê? Olha, eu vou doar isso, vou doar aquilo. E isso acontece por causa que você também se envolve com isso, e não é para nós, é para a gente alcançar pessoas mesmo, amém, irmãos? E então a gente vai estar divulgando isso aqui, vai estar convidando você para ir lá dar uma olhada, quando estiver prontinho. Só estão as salas lá, não tem nada ainda dentro delas, mas nós cremos que aquelas salas de lá vão ter computador, vai ter câmera,
Vai ter um ambiente bem agradável lá para pessoas alcançarem outros lá através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, ora por isso. Eu sei que Deus vai tratar com pessoas para que elas possam investir nisso também. Então, fica bem sensível a Deus para essas coisas, irmão. Porque a nossa intenção maior aqui é poder promover a mudança da vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Vai na paz. Não esquece, amanhã, 19h30, vem embora. E vamos continuar crescendo em Deus. Aleluia. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É sobrenatural de Deus chegando de repente.